Oi, já estamos ao vivo. O pessoal tá chegando. Já estamos com 3 pessoas aqui. A irmã Adriele, lá de São Lourenço, a irmã Osana. Boa noite, sejam bem-vindas, irmãs. Vamos chegando, vamos conectando aí no Facebook. Daqui a alguns instantes estaremos iniciando a nossa... O irmão está aqui com a gente. Abraço. A irmã Roseni Chaves acabou de entrar. Compartilhem a live. Marquinhos, João Marcos Nara, Driele, Janaína, Gisele Gabriel. Lembrando aí que na quinta-feira, infelizmente, nós não tendo em vista que aqui em Alagoas, devido a um problema na rede elétrica, mas hoje estamos aqui em nome de Jesus, embora a internet não esteja 100%, né? Estamos com alguma dificuldade de internet hoje, mas creio que vai dar para a gente fazer a nossa live sim, em nome de Jesus. Lele Almeida, manda um abraço para ela. Ô Lele, um abraço. Rosa Ribeiro, Valquíria está de Elisete, Daniela Ferreira acabou de entrar. Já estamos com 17 pessoas. Glória a Deus. A irmã Lúcia já está online. Ô irmã Lúcia, um abraço. Irmã Lúcia sempre firme aí conosco. Ele está comentando aí. Saudade dos irmãos aí. Pastor Camilo hoje está ministrando a Santa Ceia para alguns irmãos lá no templo, mas cremos que brevemente tudo isso vai passar e nós poderemos estar juntos novamente. A irmã Brenda, Douglas Barros está assistindo. Brenda, um abraço para Tati, para o Williams. Igreja Metodista de Itamonte está assistindo. Vídeo aí a live. Já estamos com 18 pessoas. Jeremias entrar. Família abençoada lá de Taubaté, irmão Jeremias, irmã Emília, seus filhos, noras. A irmã Laís Felício de São Lourenço estão online. Abraço, irmã Laís. Marilza e Café. Um abraço para os irmãos aí, lá na Bahia, lá no bairro da Bahia. Edmilson Souza, seja bem-vindo. Lúcia Mendonça, ô glórias, por esse frio. Amém, meus irmãos? Nós vamos dando início. Estamos já aí com quantos conectados? 20 pessoas. 22 pessoas conectadas. Fernando Lopes está chegando. Um abraço, irmão Fernando, aí para os irmãos da igreja de Resende, estado do Rio de Janeiro. Um abraço para todos vocês. Estou aqui na minha casa, junto com a minha família. Está aqui comigo o pastor Alexandre, minha esposa Eusiana. Tá, Voltou. Meus irmãos, estamos com uma dificuldade de internet aqui.
a nossa internet aqui é somente via rádio e nós temos uma certa limitação em relação à internet. Hoje, não sei se devido aos problemas da energia elétrica, a internet não está muito boa. Possivelmente pode ser que vai cair durante alguns instantes na transmissão, mas logo ela volta novamente. O irmão Beto, lá de São Lourenço, está online. Ô, irmão Beto, um abraço. Saudade de vocês. O Jaime Teixeira está online. Pastor Jaime, de Baipendi. A Jussara está chegando aí. Glória George Canário. André Salomão e Rayane. Que benção, presbítero André. Quantos nós temos aí? 30. 30 pessoas. Vamos dar início. Quero convidar você que está na sua casa. Nesse momento nós possamos juntos elevar a Deus uma palavra de oração, de agradecimento, de gratidão a Deus pelo dom da vida, pela família, pelas bênçãos que nós temos recebido de Deus, pelo alimento de cada dia, pela saúde que temos. Louvar a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. E vamos apresentar diante do Senhor nesse momento todos aqueles que estão passando por dificuldades, enfermidades, aqueles que estão passando momentos difíceis. Sabemos que o nosso país está atravessando um momento muito crítico, né? Tanto no que diz respeito a uma crise sanitária, né? Uma crise de saúde pública, quanto uma crise que trará reflexos na área econômica e na área social. Mas nós confiamos em Deus. E a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Vamos orar. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da sua presença, estamos nós aqui reunidos nessa sala e reunidos, Senhor, agora em todo o mundo, onde muitas são transmitidas, ó Deus, e muitos irmãos, muitos cristãos estão conectados agora pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, ó Deus, conectados em Ti e conectados uns aos outros. Ó Pai, que nesta noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui para agir nas nossas vidas, tenha liberdade na nossa família, na nossa casa. Senhor, que nós possamos sentir realmente o fluir e a comunhão desse amor que nos une, embora distantes fisicamente, geograficamente, nós estamos unidos, como diz a Tua palavra, em uma só fé, em um só batismo, em uma só esperança da nossa salvação. Oh, meu Deus, estenda as Suas mãos poderosas agora sobre todos os nossos irmãos conectados em todo o Brasil e, por que não dizer, até em outros países, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti esse momento de adoração, esse culto que faremos a Ti, que o Senhor receba e que se abra o céu sobre a noite, que as bênçãos sejam abundantemente derramadas sobre nós. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. O pastor Alexandre. O irmão Edson e Carminha de São Lourenço. Ô, meu irmão, um abraço, irmão Edson, irmã Carminha. Vô Jair. Meu pai, um abraço, né? Um abraço para todos os irmãos Já estamos ali. com 38 pessoas. Glória a Deus. Pastor Alexandre pode estar aqui agora, o Senhor, ele e a Ana Heloísa, e nós vamos, juntamente com ele, estar cantando. Você aí na sua casa também, cante conosco. Amém. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Estamos na presença de Deus e louvamos ao Senhor porque Ele é bom, Ele é misericordioso e maravilhoso. Sentimos falta de quinta-feira do nosso culto juntos e, como o pastor Jair disse, não foi possível por causa da nossa. Estamos juntos. Glória de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina. No livro de Provérbios, temos lido esse que tem feito aí um desafio conosco. No capítulo 7, que ainda li hoje, ele fala: ame a sabedoria e faça do discernimento um membro da sua família. Nós temos buscado da parte de Deus sabedoria, né? Porque nesses dias que enfrentamos,
nós não temos às vezes respostas para algumas coisas. Há situações que acontecem na nossa vida que nós não temos de imediato uma resposta. Mas a Bíblia fala para nós buscarmos com todo o nosso esforço a sabedoria. E a sabedoria ela não está contida em livros, não está contida num manual, mas ela está contida na palavra de Deus e na pessoa de Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, eles vão se tornando sábios, né? Então que nessa noite você busque da parte de Deus, né? Discernimento para entender como está a sua vida, para aprofundar a sua vida. E algo muito importante na nossa vida é o louvor, é a adoração, é o período em que nós tiramos para louvar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Então nós louvamos ao Senhor porque estamos em vários irmãos aí conectados no Facebook, compartilhe aí nas redes sociais. Quero mandar um abraço especial também para minha mãe, né? Ela disse para mim no último dia, você falou o nome de várias pessoas, não falou meu nome. Eu falei, mãe, porque a senhora não estava conectada na hora, mas estou mandando um abração, um beijão. Hoje também é aniversário da Osana, né? E um beijo aí, Osana, para você, um abraço, Deus te abençoe, muitos anos de vida. A irmã Nadir. A irmã Nadir, que fez aniversário ontem. A irmã Eleni. Nessa semana o seu irmão Haroldo, Tuli, a irmã Eleni, hoje a minha sobrinha Antonella. Na terça-feira a Elisa, né? Então, são vários aniversariantes aí. Se tiver mais alguém, sinta-se abraçado também por nós, tá? Rosilda, lá da Guapiara, sei que fez aniversário também nessa semana. Que Deus abençoe a todos vocês e que seja um momento de exaltação ao Senhor. E nós vamos louvar o Senhor com um cântico que nós gostamos muito dele, porque ele retrata com alegria verdades bíblicas, né? Desse Jesus, esse Galileu, esse homem que veio ali em Israel e pregou o evangelho de amor, de graça, de sabedoria, como nós temos dito aqui nessa noite. Nós vamos louvá-lo com todo o nosso coração e nossa alma. Te louvamos, Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. O seu sangue, oh, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor. Você mesmo, Senhor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu. Te louvamos, Senhor. Jesus, Jesus, Aleluia, Senhor, te louvamos, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é o Galileu. Ele é aquele que veio, e é interessante que a palavra de Deus, nós vamos aí avançar no livro de Provérbios esse mês, vamos perceber, a palavra de Deus sempre trabalha com o inverso. Na palavra de Deus, o menor é o maior, o humilhado ele é exaltado, o último será o primeiro. E Jesus ele veio como um rei e as pessoas não perceberam. Por quê? Esperavam um rei andando com vestes finas, falando, se assentando com as pessoas nobres, e Jesus se assentava com pecadores, Jesus conversava com pessoas simples,
andava a pé, às vezes num jumentinho emprestado, e mesmo com isso ele demonstrou a sua grandeza, a sua realeza. E nós louvamos a Deus pelo exemplo de Jesus. E realmente o Senhor é um rei, e o reino dele, ele está nas pequenas coisas. O reino de Deus está nas coisas simples, né? E nós vamos cantar que os reinos da terra se abalam diante da presença desse Deus, porque Deus ele usa de pessoas simples, ele usa de pessoas limitadas, imperfeitas. O Senhor ele usa homens e mulheres que às vezes não têm um grande conhecimento secular, vamos dizer assim, acadêmico, mas quando se lançam na presença do Senhor e se entregam, o Senhor começa a usar com poder, com maravilhas. Não que Deus não possa usar quem tem conhecimento, formação, nós não somos contra isso de forma alguma, mas o fato de sermos usados por Deus depende muito mais da nossa abertura de coração e disposição do que da nossa própria formação. E o Senhor, Ele quer usar das nossas vidas, Ele quer realmente mostrar valores do reino dEle na nossa vida. Oh Deus, te louvamos, Senhor. Oh Deus, os reinos se abalam diante da Tua presença, diante desse Deus poderoso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Dizer que tu és o rei, Ele é o rei. quer dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Sempre se abalam, Oh Senhor, tu és o Deus que abala os reinos os do mundo. povos se Oh curvam, Deus, todos se dobram as bocas se abrem, diante da Tua presença, as mãos se Senhor. levantam, Queremos também, pra Senhor, te dizer adorar. que tu és o rei, Queremos também te exaltar, Senhor. pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós somos a igreja. Tua igreja te adora. Aleluia, irmãos, como é bom ver essa letra e ver que quando ele diz que o reino de Deus é firmado em misericórdia, justiça e igualdade.
nós temos uma visão muito clara, biblicamente falando, sobre os princípios que devemos defender. Nós vemos aí, esses dias atrás, nos Estados Unidos, aquele ato de um policial, numa infelicidade, em que morreu um cidadão negro, né, Floyd, e nós entendemos que o reino de Deus ele é pautado em justiça, em igualdade, não há discriminação. A Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas, Deus não faz separação de pessoas. Diante de Deus não há uma raça, uma cor que seja mais privilegiada do que as outras. E nós, enquanto cristãos, devemos ser propagadores da justiça, da igualdade, da misericórdia. Nós temos falado muito aqui nas nossas lives dessa polarização do mundo, né, em esquerda, direita, branco, negro. Nós devemos trabalhar mais num ponto de equilíbrio, de igualdade, de justiça, de misericórdia. Nós, como agente do reino de Deus, vemos Jesus ele conversando com mulheres, algo que na época não era muito viável, e mulher samaritana, que era um povo desprezado. Nós vemos Jesus comendo com os publicanos, que eram os cobradores de impostos. Então nós vemos Jesus rompendo paradigmas, rompendo preconceitos que havia na época, e nós, como servos de Deus, devemos espelhar esse exemplo de Jesus. Não sermos preconceituosos, não sermos omissos também em expor as verdades da palavra de Deus. Não ficar em cima do muro em assuntos que precisamos nos posicionar, né, como servos de Deus, nos indignar sim com a injustiça humana, com a maldade humana. Claro, dentro de uma nós não desonremos o nome do Senhor, não precisamos ir ao extremo, né? Tem pessoas que vão fazer manifestações e vão ao extremo também. Não é isso que Deus pede da gente, mas que nós possamos ser justos, ser misericordiosos, agir com igualdade com todas as pessoas. Estamos aí quantas pessoas, Chico? 31. 31. Áurea e para Tainá, que acabaram de entrar aí. Amém. Um abraço aí, Tainá, tia Áurea, a todos que estão conosco desde o começo. Michele Carvalho, Deus abençoe Valquíria, presbítero André, Brenda, Criseida e tantos irmãos, Lúcia, José Venata Zé Venazinho, irmão Zé Venazinho, um abraço pro irmão, pra irmã Vata aí, toda a família. Nós estamos aqui em casa, né, em família também. Nós vamos louvar esse Jesus que nos ensina a amar o próximo, esse Jesus que nos ensina a dar a mão porque está caído, esse Jesus que nos ensina a orar por todos, inclusive pelos nossos inimigos, por aqueles que às vezes nos perseguem, esse Jesus que ensinou virtudes para o ser humano, e o seu exemplo é o maior exemplo de vida.
poderoso, Deus. O teu nome é poderoso para curar enfermidades. O teu nome é poder, Senhor, para libertar o que está se sentindo oprimido, abatido. O teu nome é um nome libertador, Senhor. O teu nome, como diz a tua palavra, é um nome que está acima de todo nome. Oh, Deus, traz libertação àquele que nessa noite se sente oprimido, se sente abatido, se sente preso, Senhor, a um sentimento ruim, Deus, a uma prática que tem prejudicado essa pessoa. Traz, Senhor, restauração a essa família que está, Senhor, se dissolvendo. Oh, invocamos o nome de Jesus e cremos, Senhor, que teu nome é poderoso. Assim, Senhor, como os homens têm buscado uma cura, Senhor, uma vacina para esse vírus, algo que venha resolver, eles estão buscando um nome, algo, Senhor, que venha trazer, Senhor, uma resposta. Deus, nós temos também um nome poderoso, que é o nome de Jesus, o nome no qual o mundo pode, Senhor, se apoiar, as pessoas podem descansar, podem se entregar. Não há nada, Senhor, que não esteja no teu alcance. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia. Deus abençoe sua vida, você que está aí cultuando ao Senhor conosco, adorando a Ele. Ele é um Deus de misericórdia. Aleluia. Tudo está preparado para Ele ser exaltado. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Te louvamos, Senhor. Vamos cantar essa canção aqui. Está na canção errada. A casa é sua, desculpa, irmãos. A casa é sua, pode entrar. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço para as crianças que estão na live. O João Marquinho, Radassa, Valentina, Lelê, Luísa da Jussara, a Naara, a Keren, Eliezer, Vitinho, Brenda e Maju. Tem uma turma aí de crianças. Deus abençoe as crianças aí. Jesus, ele diz na palavra, deixai vir a mim os pequeninos, o reino dos céus. Então seja bem-vindo. Você é bem-vinda. Casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui,
ao Senhor, sentir a realidade da tua presença. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, Senhor, louvado seja teu nome. Fica aí com a gente, o pastor Jair vai trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, que você permaneça até o final, sendo alimentado para a palavra. Tenho certeza que a sua segunda-feira será abençoada. Deus tem uma palavra reservada para a sua vida. Felipe Fernandes acabou de chegar, irmã Deuceia, lá de São Lourenço também. Ô, irmã Deuceia, um abraço, irmão Felipe. Deus abençoe vocês. Louvamos a Deus por esse momento que nós estamos aqui compartilhando louvores. É bem verdade que temos passado dias difíceis por causa do distanciamento social e sabemos que é o que se pode fazer nesse momento, o que é recomendado pelas autoridades de saúde do mundo todo, tendo em vista que nós estamos atravessando essa pandemia, mas confiamos em Deus que tudo isso vai passar. E cremos que, embora estejamos passando pelo distanciamento social, mas não estamos distantes de Deus, não estamos longe de Deus. Aliás, queremos estar mais próximos de Deus, mais perto de Deus queremos estar, como diz um hino, uma canção antiga. E como é bom nós resgatarmos nesses dias de quarentena o convívio da família, resgatando o que foi a vida da igreja primitiva, principalmente do século I até o século III, na era cristã, em que as reuniões se davam nas casas. Lá no livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que eles perseveravam unânimes todos os dias na comunhão, no partir do pão e nas orações. E essas reuniões se davam de casa em casa e comiam juntos com alegria o pão, faziam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós possamos redescobrir a alegria, o prazer de estarmos mais próximos da família, de termos mais tempo para tomar um café da tarde juntos, para sentar para almoçar ou para jantar juntos. Nós temos experimentado isso aqui em casa agora por esses dias, né? Temos aproveitado para reunir os filhos, né? E todos para tomar um café, para conversar, para passar momentos agradáveis juntos na presença de Deus. Eu quero compartilhar com você um texto muito conhecido que está no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 14 e no versículo 22. Vai nos falar sobre a tempestade no mar da Galileia. E logo a seguir, os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. À tarde, lá estava ele só. O barco já estava longe, a muitos estádios de distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" Gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo
por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém. São palavras de Deus, palavras de salvação para a nossa noite. Eu quero compartilhar com você este acontecimento que se deu há mais de 2000 anos atrás, e o cenário deste acontecimento era o chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. Na realidade, o Mar da Galileia trata de um lago, ele não é tão grande assim, né? Para quando falamos em mar, temos uma ideia. Mas, na verdade, aquele lago, ele tinha aproximadamente 20 quilômetros de e as margens viviam famílias de pescadores, famílias que sobreviviam da pesca do peixe que era extraído daquele lago. E entre estas famílias, alguns dos discípulos de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que eles eram pescadores, entre eles Simão, chamado Pedro, André e Tiago. E então, aqui a palavra do Senhor diz que Jesus, após realizar a multiplicação de pães e peixes e alimentar 5.000 da multidão, ele compeliu os seus discípulos a embarcarem e passarem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. E eu vejo aqui, meus irmãos, que coisa interessante, Jesus, sabendo de todas as coisas, por que é que ele ordenou os discípulos a embarcarem, sabendo ele que a navegação não seria tranquila naquele dia? No entanto, ele, na sua infinita sabedoria, ele compeliu, ou seja, ele direcionou os discípulos que estes embarcassem e entrassem no mar, mesmo sabendo que a navegação não seria tão fácil. E a Bíblia diz que depois de despedidas as multidões, Jesus foi orar, e caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava, o vento era contrário. Talvez você pode estar perguntando nessa noite: Deus muitas vezes permite que um vento contrário ele sopre sobre a humanidade. Ou você pode estar se perguntando: onde é que está Deus em meio a tudo isso? Que não se sensibiliza com o sofrimento de tantas pessoas, de tantas famílias? Por que é que um vento contrário veio sobre a humanidade? Um vento em que as coisas parece que iam se encaixando, olhando particularmente para a nossa nação. Logo quando parece que a economia ia achando o seu rumo, coisas iam amenizando. Nesse momento, então, Jesus, ele direciona-nos a embarcar para uma travessia difícil. Ele a entrar em um barco e atravessar um mar
agitado pelas ondas do mar, cujos perigos são tantos. Por que é que Deus faz isso? Por que é que Ele permite que tantas pessoas passem por esse momento, o qual nós temos visto, não só na nossa nação, mas em vários países do mundo, países, as economias mais desenvolvidas, os sistemas de saúde mais têm sofrido com essa tempestade difícil. Jesus, Ele nos direcionou a atravessar esse mar. E aqui eu aprendo que há momentos na nossa vida que o vento, ele vem, o vento, ele é contrário, mas há um propósito em meio a tudo isso, há um sentido em meio a tudo isso, quando Deus permite que um vento contrário sopre contra a sua vida. É para nos despertar, é para nos acordar, é para cairmos em si, de que nós não somos autossuficientes. Como acredita o humanismo, ele não está no centro de tudo e ele não tem condições, ele não tem todas as soluções. Outro dia eu vi uma frase e muito me chamou a atenção de um autor chamado C.S. Lewis, que diz que o sofrimento é um megafone de Deus para despertar o mundo ensurdecido. Então, quando Deus permite um vento contrário soprar na sua vida, é para você aprender que você depende dele. Porque aqui se tratavam de que não eram de primeira viagem, em se tratando de Pedro, Tiago, João e outros que ali estavam, cresceram às margens do mar da Galileia. E talvez você pode me perguntar, mas como pode um mar tão pequeno? Parece algo impossível de acontecer, mas esse ano eu tive a oportunidade, se você tiver essa curiosidade, acesse aí os sites de notícia confiáveis e você vai ver que aconteceu um fenômeno no Mar da Galileia que há 300 anos não acontecia. Houve uma tempestade no Mar da Galileia com ondas impetuosas e com ventos enormes naquele mar. Então é perfeitamente plausível que isso tivesse acontecido naqueles tempos. E naquele barco estavam homens peritos na pesca, estavam homens peritos na navegação, e mesmo sendo eles habilidosos para aquela finalidade, eles se sentem impotentes diante daquela tempestade, porque aqui diz que o vento era contrário e o barco estava açoitado pelas ondas, a ponto de naufragar. Sabe o que significa isso? Muitas vezes, muitos de nós podemos nos considerar peritos em tantas coisas. Podemos nos considerar que temos domínio sobre tantos assuntos, sobre tantas questões, sobre tantos questionamentos, e podemos imaginar que tantas coisas são simples de serem resolvidas, uma vez que nós tivemos preparo adequado para lidar com situações difíceis. Mas é alarmante quando você vê em meio a uma situação caótica, mesmo habilitados a lidarem com situações difíceis, eles sentem-se impotentes diante de um problema tal que desafia a sua capacidade, que desafia a sua habilidade, dessa maneira que a tempestade desafiou a habilidade daqueles discípulos de navegarem, de darem direção àquele barco, e aqui diz que eles já estavam distantes da praia.
Muitas vezes nós começamos a navegar na vida, estamos distantes da praia, mas achamos que tudo está sob controle, achamos que nós temos o leme nas nossas mãos, que nós temos domínio sobre tudo. De repente Deus permite que um vento contrário venha. E as ondas, elas vão se avolumando. É algo assustador para quem não teve ainda a oportunidade de ver isso. Veja na internet, veja na TV o que é um mar revolto. As ondas agitando uma pequena embarcação de um lado para outro. E ali, diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Os judeus, eles dividiam as horas da noite em 4 vigílias, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 da manhã, e de 3 da manhã às 6 da manhã. Que a quarta vigília da noite estava neste período entre manhã. Ou seja, alta madrugada, quando o dia já não tardaria muito a raiar, e eles certamente já tinham sofrido muito à noite, tentando vencer aquela tempestade. Jesus permitiu que eles sofressem durante 3 vigílias da noite. E ele foi encontrar-se com eles somente na quarta vigília. Sabe o que significa isso? Jesus às vezes permite que você tente da sua maneira resolver as coisas. Ele permite que você tente do seu jeito resolver a sua vida, dar direção e dar rumo para a sua vida. E ele permite que muitas vezes você gaste todos os seus esforços até que você consiga perceber que tudo foi inútil, tudo foi em vão, porque você, com toda a sua idade, não conseguiu resolver aquela crise. As pessoas estão enfrentando crises existenciais. Nunca se falou tanto em depressão, nunca se falou tanto em ansiedade, nunca se falou tanto do pânico nesses dias, nos últimos dias. Doenças psicossomáticas, problemas psicológicos e até psiquiátricos que têm afetado muita gente. Mas Jesus, ele nos ensina também que ele é misericordioso. Amém. E que a última palavra sempre é dele. Ele deixou passar a primeira vigília da noite, das 6 às 9, a segunda vigília, de 9 à meia-noite, a terceira vigília, de meia-noite às 3 da manhã. Mas quando os discípulos pensavam que estavam perdidos, pensaram que não tinha mais solução, pensaram que eles iam naufragar naquela noite e que não havia mais esperança, foi aí então que Jesus ele foi ao encontro deles, andando sobre o mar. Amém. Aleluia. Foi aí que Jesus desafiou as leis da física e foi caminhando sobre as águas para encontrar-se com os discípulos. No momento em que eles pensaram que estavam perdidos, enquanto você estiver tentando remar do seu jeito, enquanto você estiver pensando que você faz o que bem quer, o que bem entende da sua vida, Jesus ele vai permitir que você fique gastando seus esforços em vão no meio da tempestade. Mas no momento que você reconhecer que você não pode, que você sozinho não consegue, e que você chamar por Ele, que você clamar por Ele, Ele virá ao teu encontro. E Ele sobre o mar de dificuldades. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Quem é que não tem medo? Quem é que nunca passou medo? Quem é que talvez
não esteja preocupado, ansioso, mediante essa situação que estamos presenciando na nossa nação. Uma crise de saúde, uma crise econômica. Se por um lado é preciso salvar vidas, mas também por outro lado, sabemos que a economia sofre danos terríveis. Mas, em meio a tudo isso, em meio ao medo, e a humanidade está com medo, a humanidade está insegura, nós temos visto que as autoridades não falam a mesma língua, as autoridades não falam a mesma coisa, há um desencontro de informações, há um desencontro das autoridades, não só nacionais, mas mundiais, e isso traz insegurança, isso traz medo, isso traz preocupação, a ponto de que os discípulos aqui, tomados pelo medo, gritaram. E quantos hoje estão tomados pelo medo? Quantos hoje estão gritando? E aqui diz que eles pensaram que Jesus fosse um fantasma. E quantos estão hoje com medo dos fantasmas do passado que têm se levantado nas suas vidas? Os traumas vivenciados no passado, na infância, na juventude, na adolescência, as decepções, as frustrações, porque o ser humano passa por muitas decepções. E em meio a tudo isso, muitos estão gritando, muitos estão com medo dos fantasmas, fantasmas que nós mesmos criamos ao longo da nossa vida, que nos assustam, que nos causam pânico, fantasmas da falta de direção, de estar preso ao passado, de estar preso a um complexo de inferioridade, de estar preso a um complexo interior que não te deixa ser feliz na sua vida. E Jesus, para muitos, infelizmente, ele não passa de um fantasma. Para muitos ele não passa de um vulto que surgiu no meio da escuridão do mar da Galileia e que veio ao encontro dos discípulos. Para muitos Jesus não passa de um revolucionário. Para muitos Jesus não passa de um agitador qualquer. Tem uma canção que nós cantamos que diz assim, que para muitos Jesus era um agitador qualquer. Para muitos Jesus era apenas um anarquista, alguém que veio para questionar um sistema político e social daquela época. Para muitos Jesus é apenas um personagem da história, é um Jesus histórico. Para muitos Jesus é apenas um profeta. Para muitos Jesus é alguém que ficou esquecido há 2000 anos atrás, porque nos livros de história para muitos Jesus é apenas uma sombra, é uma tradição do passado. É apenas uma tradição que nós assistimos nos filmes, que retratam sua vida, sua história, seu sofrimento, que todos os anos exibidos nos cinemas e na TV, sobretudo na semana chamada Semana Santa. Para muitos, Jesus não passa de um personagem mitológico. Mas aqui, ele se mostrou real. Ele se mostrou um Deus real. Ele se mostrou aquele que veio em carne, mas aquele também que veio em espírito. Aquele que é 100% homem, mas que também é 100% Deus. E Jesus veio com medo, mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, não temais.
Ele está dizendo para você nessa noite, Ele está dizendo para você que está em casa, tenha bom ânimo, não tema, não tenha medo, não temais, porque Ele está no barco. Em momento algum, Jesus abandonou o barco. Por um pouco de tempo, Ele deixou os discípulos sozinhos, mas quando viu que eles iam sucumbir, Ele vai ao seu encontro. E Pedro respondendo disse, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse ele, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Pedro, ele faz prova com Deus. Ele diz, se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Eu quero te dizer, você que está me ouvindo nessa noite, se você duvida, se Jesus para você não passa de um personagem histórico ou mitológico, com Ele. Diga para Ele nessa noite, Senhor, se és tu mesmo que está falando através dessa live, se és tu que está falando através desta mensagem, faça alguma coisa na minha vida. Traga um novo rumo, traga uma nova alegria, traga uma nova esperança na minha vida. Talvez as coisas materiais já não te contentam mais. Talvez o dinheiro já não te traz satisfação. Talvez os bens já não te realizam mais. Mas Pedro diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá encontrar com o Senhor sobre as águas. Você pode dizer nessa noite, Senhor, se és tu que está falando comigo, nesta live, nessa palavra, Senhor, manda que eu consiga também atravessar por cima desse mar de problema, atravessar por cima dessa crise de saúde, econômica, social, e que eu vá me encontrar contigo nesta noite. E Pedro desceu do barco, colocou os pés sobre as águas, enquanto ele estava com seu olhar fixo em Jesus, ele caminhou também sobre as águas. Jesus, ele nos diz que aquele que crê nele fará obras ainda maiores. Mas quando Pedro percebeu o vento, e ele se distraiu por um momento por causa do vento que soprou, tirou os olhos de Cristo, ele começou a submergir, ele começou a afundar. Enquanto você estiver com seu olhar fixo em Cristo, você vai caminhar sobre as águas, mas não tire o seu olhar dele, não desvie o seu olhar de Jesus, não fique distraído por causa do vento, não fique distraído por causa do coronavírus, não fique distraído por causa da crise da economia. Você vai começar a naufragar. Mantenha o olhar em Cristo, mantenha o foco naquele que morreu na cruz do meio, em Jerusalém. Naquele que foi crucificado no ano 33 da era cristã e que atraiu a si todos os olhares. Continue olhando para ele, continue olhando para a cruz. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. A cruz, porque o sinal da nossa vitória, o sinal da nossa redenção. E mesmo que você, por algum motivo, tenha se distraído, por causa de um vento, por causa de um problema, de uma dificuldade ou outra, e você está afundando na vida,
Você está naufragando. Clama por Ele nessa noite. Grita por Ele nessa noite, como Pedro. Ele não teve vergonha de gritar, disse: socorre-me, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, tomando-o pela sua mão das águas, Jesus vai fazer isso com você nessa noite. Não importa o que você está vivendo, Ele vai te tomar pela mão, Ele vai te levantar das profundezas, Ele vai te erguer novamente e vai dar um novo significado à sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero orar por você agora. Quero orar pela sua família. Eu quero orar pelos seus filhos. Quero orar por esse casal. Pelos pais, pelas mães, pelos filhos, pelos irmãos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão hospitalizados, seja com a Covid-19 ou seja com outras enfermidades. Eu quero orar agora por aqueles que estão aflitos. E eu quero te convidar agora, feche os seus olhos. Vamos falar. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante da Tua presença estamos nós agora aqui reunidos, em oração, porque sabemos, ó Deus, o barco conosco, e se o Senhor está no barco, é sinal de que tudo vai bem. Contigo no barco, Senhor, esse barco não vai naufragar. Socorre-nos, ó Deus, estenda as Tuas mãos. Abençoa agora aqueles que sofrem. Abençoa agora as famílias, as mães, os filhos, os irmãos. Aqueles que estão passando por tristeza, aqueles que estão, Senhor, ansiosos por conta desses dias de distanciamento social. Que o Senhor traga uma nova alegria, que o Senhor traga uma nova esperança, de que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, de que vai raiar um novo dia, uma nova esperança, e que nós vamos novamente voltar a fazer as atividades que outrora fazíamos. Senhor, traga alegria para esta família, esperança para esta mãe que está intercedendo pelo seu filho, por aquele que está perdido nos vícios do alcoolismo, seja das drogas, por aquele que está distante do teu caminho. Aleluia, por aquele que ainda não teve um encontro contigo, como os discípulos encontraram contigo na quarta vigília da noite. Mas ainda há tempo para serem salvos daquela tempestade terrível. O Senhor, Ele quer te alcançar nessa noite. Ainda há tempo. Você pode estar na quarta vigília da noite. O dia pode estar se aproximando, mas Ele vem ao teu encontro. Quando Ele vem, o que dizer, o que fazer quando Ele vem? E nessa noite Ele vem. Ele vem. Ele vem agora na sua casa, Ele vem agora na sua família, Ele vem agora no seu trabalho, Ele vem agora no seu coração, trazendo alegria, trazendo esperança de vitória para o seu dia a dia. Ó Senhor, estenda as Tuas mãos agora sobre todas as autoridades da nossa nação. Amém, Senhor, é verdade. Em todos os níveis de poder, sobre o executivo, o legislativo e o judiciário, para que hajam, Senhor, com harmonia. Ó Deus, abençoe, Senhor, aqueles que estão pregando a Sua palavra. Abençoa, Senhor, aqueles que estão pregando o Evangelho. Ó Pai, dá-nos direção do Teu Espírito Santo, para prosseguirmos fazendo a Tua missão. Essa é a nossa oração, Senhor, e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Um abraço para Natasha,
Vera Lúcia, Fátima Almeida, a irmã Roseni, a Elisângela e vários irmãos lá da Guapiara, a Cida Aquino, Tainá, Maria Tereza, Neide Mendes, Alex e Débora, Isis, Beto e Nina. Que bênção, um abraço para todos vocês. Um abraço aí para Júnior, para o Antônio, que estão lá em Santa Catarina, né? E outros que estão aí ligados conosco. Nós vamos, o pastor Alexandre vai vir aqui cantar uma canção. Eu quero já nesse momento impetrar a bênção apostólica. Enquanto isso nós vamos cantando aqui em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça bendita e salvadora de Jesus Cristo, seu Filho amado, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo desçam sobre todos nós e permaneçam para sempre. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Cante conosco aí. Valdecir Oliveira também tá ligadinho. Um abraço, Valdecir. Sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma carta, um pouco de vinho. Ele me deu um sal, cajado e pão. Pus um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o mendigo. Pus um anel em meu dedo e me tirou o medo. Só o Senhor para fazer isso na nossa vida. Já disse, vai. E eu me despedi. Me despedi dos meus pais, e as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Oh, som da tua voz, Senhor, deixamos tudo, Senhor. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Oh, Deus, pra onde iremos? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida. Pra onde eu irei? Pra onde iremos, Senhor? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente. Se entregue ao Senhor. Se lança aos braços dele como Pedro fez nas águas. Fui encontrado pelo teu amor. Teu amor, eu sou totalmente teu. Somos teus, Senhor. Fui contemplado em ser um com você, ser um
deixar tudo para segui-lo. Não é digno dele. Siga o Senhor, independente das vozes. Afundei meus barcos no cais, me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Boa noite a vocês, que Deus te abençoe. Nós continuamos o nosso desafio, lendo a Bíblia com o pastor. Amanhã, capítulo 8, estamos aí 215 pessoas lendo o capítulo. Que Deus te encha de sabedoria. Amanhã o capítulo 8 nos fala sobre a sabedoria de Deus. Um capítulo especial, recheado de informações úteis para o nosso dia a dia. Que Deus ele preencha a sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Tia Mimi agora, afasta, fazendo um favor. Na quinta-feira nós vamos trazer uma palavra sobre a leitura do dia, porque na quinta passada nós ficamos sem energia aqui em Alagoa, seria Provérbios 4. Então na quinta que vem, Provérbios 11, que vai ser o capítulo que nós leremos durante o dia. Que Deus abençoe sua vida, nos enche da sua graça, da sua presença. Obrigado porque você participou conosco aí, cultuou o Senhor conosco, em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no coração.